Finalmente voltamos, ficamos num pequeno hiato aí, acho que de meses até, né? Isso aconteceu porque, cara, tava tendo umas demandas de trabalho complicadas. Ao mesmo tempo, não tava muito bem, assim, da cabeça. Ainda não tô, de fato, mas eu acho que voltar a gravar vídeos e realmente me comprometer a fazer vídeos toda semana vai ser bom até para me distrair e tudo mais. Nesse tempo, eu abri uma newsletter, onde eu tô postando os meus quadrinhos. Vocês podem conhecer, se vocês não sabem, eu faço quadrinhos também, não só falo sobre a mídia. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas vamos logo ao que interessa. As Guerras de Lucas, quadrinho da Comic Zone, lançado aqui no Brasil recentemente, acho que é de 2024, né? No caso, o ano passado. O quadrinho foi escrito pelo Laurent Hopman, não sei como pronunciar o nome dele, e Renaud Rocher. Que esse aqui eu vi o Thiago da Comic Zone pronunciando, eu acho que é mais ou menos assim. Renaud Rocher, fazendo o desenho. O quadrinho vai contar a história dos bastidores por trás da produção de Star Wars. Star Wars vocês conhecem, é o grande filme blockbuster da década de 70, que redefiniu muita coisa quando a gente fala sobre cinema comercial. Foi uma obra com bastidores conturbados na sua execução, como eram e ainda são de alguma forma, mas especialmente na década de 70, como eram esse tipo de produção, né? A gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas não foi só o Jorge Lucas que teve problemas com financiamento, interferência do estúdio, idas e vindas de roteiro, etc. e tal. O roteirista, faz, inclusive tem no final do quadrinho uma espécie de bibliografia que ele usou para se basear, né? Leu bastante coisa, várias entrevistas, relatos, etc e tal, o que faz com que a biografia realmente tenha um trabalho de apuro de pesquisa, né? No sentido de transmitir muita informação. Então, o quadrinho vai ter centenas de curiosidades e coisas interessantes sobre esses personagens que fizeram parte dessa história, bem como coisas que estão meio fora do radar, são meio fora do radar das pessoas, né? Como fofocas de relacionamento ali entre o elenco de bastidores. Conta um pouco a história de quem era o Jorge Lucas antes de se interessar por cinema, e ao mesmo tempo faz um panorama da personalidade dos personagens, assim, que elas ficam bem definidas, mas eu também acho que isso é muito mérito muito mais, talvez muito mais mérito do desenhista do que qualquer outra coisa. A gente também vai se aprofundar nisso mais pra frente. No geral, assim, eu fui com uma certa boa vontade, porque esse quadrinho foi muito bem falado. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa que tem qualquer relação com Star Wars. Acho que isso não deveria ser um pré-requisito para você gostar de qualquer coisa. Se você quiser me contar uma história sobre um negócio que eu não tenho nada a ver, sei lá, Fórmula 1, nunca parei um dia da minha vida para assistir Fórmula 1. Mas se você conseguir fazer um trabalho legal, interessante, artisticamente falando, esse tipo de coisa não deveria ser empecilho, não deveria existir algo como um quadrinho para fãs de Star Wars. Não acredito nesse tipo de coisa. Mas só deixando claro, assim, que eu venho de um lugar que não tem nenhuma relação com Star Wars. O que eu acho que é relativamente positivo na apreciação de qualquer coisa relacionada a Star Wars, que vem com essa carga de nostalgia puramente fabricada por departamento de marketing, que muito inteligentemente
sabem fazer exatamente o que precisam fazer para deixar uma pessoa com aquela saudadezinha da infância, querendo aquele apertinho no coração, aquele afago, daquela lembrança de como era bom ficar na frente da TV ou ir no cinema com o papai e com a mamãe para ver os filmes de ficção científica. E nesse quesito, muito inteligentemente, o George Lucas e todas as pessoas por trás da franquia conseguiram manejar a coisa de modo para gerar exatamente esse efeito. E esse efeito é uma parcela grande do que explica o sucesso e principalmente a longevidade de Star Wars. O quadrinho abre apresentando o George Lucas como um garoto rebelde, meio difícil de conter, que não necessariamente era o garoto mais, o filho mais exemplar. E por causa disso, ele sofre um acidente de carro. Ele gostava muito de carro e tal. E esse acidente vai ser uma espécie. A HQ coloca isso, e eu já vi entrevistas do próprio George Lucas falando. Uma vez eu tive que trabalhar fazendo um quadrinho sobre. Quadrinho curto sobre Star Wars, institucional, assim, de uma empresa que usava a história do George Lucas como uma história de um grande empreendedor de sucesso, uma baboseira assim, né? E aí já tinha tido contato com essa história, né? A anedota de que o acidente fez ele parar e se voltar para talvez o lado mais artístico dele, né? E a partir disso, a gente vai conhecendo. Isso é como se fosse a gênese do herói, né? A história de origem, de alguma maneira. E eu tô falando aqui herói de fato, porque o quadrinho coloca o George Lucas como um herói, assim, um cara que vai contra tudo e contra todos, acreditando naquela visão pura e dele, né? Uma visão que as pessoas não conseguem compreender e tal. O quadrinho coloca ele muito como uma espécie de gênio incompreendido. Pois bem, então depois a gente acompanha ele na faculdade, ele entra na faculdade de cinema, faz um filme, acho que é o THX lá, né? Que, ou TXH, enfim, agora não importa. É um filme que é muito bem quisto por círculos da crítica, né? Uma ficção científica, que é tido como muito interessante e tal, e que um trabalho meio de vanguarda, e ele pega a atenção, ele consegue capturar a atenção ali de algumas pessoas. Depois ele vai fazer o American Graffiti, que é, porra, o filme meio que de adolescente, falando justamente sobre essa fase rebelde dele, né? Enfim, um espelho pro que ele foi. E aí esse American Graffiti é um arraso, assim, de um arrasa quarteirão, né? Blockbuster, que chama muita gente pra bilheteria, e aí realmente o nome do George Lucas se torna um nome quente no mercado como um cara que tem um tino, e isso talvez realmente seja a grande capacidade dele, ter um tino de farejar o dinheiro, saber como fazer o dinheiro, né? E aqui aí a gente tem que abrir um parêntese para falar um pouco sobre a história antes desse período de Hollywood, que é o período que tem o George Lucas e os outros, o Coppola, Scorsese, etc. Olhar um pouquinho para trás para ver como é que as coisas eram feitas. E por que que isso vai ajudar a gente a pensar sobre a figura do George Lucas e sobre o que foi Star Wars? Porque nem sempre os estúdios foram. O cinema foi essa máquina de especulação financeira que se tornou nos últimos 40, 50 anos. Enfim, isso é debatível, mas nem sempre eles foram isso. Os estúdios de cinema, especialmente no que a gente chama de era de ouro de Hollywood, né? O cinema é essa coisa que nasce originalmente na Europa e depois é exportada para os Estados Unidos.
e vai exatamente nos Estados Unidos florescer através de empresas privadas, investidores e tal, vai florescer, crescer e se tornar uma máquina gigante de entretenimento e que hoje talvez não seja a maior do mundo em números, mas com certeza ainda é a maior do mundo em termos de influência cultural. É uma máquina de espalhar a cultura norte-americana, né? Essa Hollywood, ela tem várias fases, e a fase que o George Lucas viveu e os outros caras que eu citei é uma delas, né? A chamada Nova Hollywood. Tem como a gente também debater isso, se esse rótulo é válido ou não, mas enfim, isso não diz respeito a esse vídeo. O que diz respeito a esse vídeo é que antes de algumas mudanças, até na legislação americana sobre distribuição de filmes acontecerem, a gente tinha o chamado sistema de estúdio, Studio System, que os estúdios eles tinham, eram empresas que faziam filmes meio que a toque de caixa, né? E que faziam filmes de diversos gêneros, então você tinha os recortes muito claros do faroeste, do filme de romance, do filme noir, etc, né? Você tinha esses recortes, as audiências, e os próprios estúdios controlavam tudo, desde a produção, então tinha os departamentos e era tipo um trabalho, vamos dizer assim, um CLT, entre muitas aspas, normal. Você entrava no estúdio, passava a vida lá, aprendia com a galera mais velha do estúdio como fazer as coisas, você tinha aqueles equipamentos fixos no estúdio, você tinha os sets, então os diretores tinham que aproveitar aqueles sets, aquelas coisas todas que tinham no estúdio, às vezes filmar filmes muito rápidos, mas com uma equipe que estava lá desde muito tempo e que tinha uma certa segurança de alguma maneira em termos de trabalho, né? É uma fase também em que a sindicalização, o cinema, né, em Hollywood é altamente sindicalizado, né? Tanto é que vocês lembram da greve dos roteiristas que teve alguns anos atrás, que paralisou várias séries e tal. Nesse sentido, Hollywood se desenvolveu até que bem, considerando que eles estão nos Estados Unidos, né? Exatamente nos Estados Unidos. Então, tinha essa diferença, né? O cinema também era muito mais artesanal, por conta de limitações da época, né? Você não tinha as câmeras digitais e uma facilidade de fazer edições na pós-produção de um filme, ou seja, depois que ele é gravado, fazer edições e colagens e montagens e efeitos, a ponto de deixar coisas para serem preenchidas na edição. Tipo assim, essa cena ficou meio paia, mas aí depois na edição a gente coloca um efeito, sei lá o quê. Isso era muito uma prática que não acontecia tanto justamente por causa da limitação tecnológica. E depois os estúdios vão criando e desenvolvendo maneiras de resolver, às vezes, o filme inteiro na edição, né? Filmes... E aí fica aqueles CGIs toscos e tal, mas que são muito baratos, acredita em mim, eles são muito mais baratos do que realmente você fazer o efeito na moralzinha, na prática, com bonecos ou com maquiagem, enfim, seja lá o que for, cenários, né? Então, a partir do momento que se quebra o monopólio da distribuição, né? Teve uma lei, acho que de 48, que abriu o espaço para a distribuição ser feita por outras empresas. E outros paradigmas de cinema, por exemplo, as novas ondas de cinema francesas, tchecas, japonesas, etc. e tal, vão se tornando influentes no mundo inteiro, né? Com grandes nomes, diretores, assim, diferentes. Outras demandas vão aparecendo, especialmente também com a popularização da televisão. O cinema entra em crise com essa popularização. Vai entrar em crise com a televisão, vai entrar em crise com o vídeo, vai entrar em crise agora com o streaming. Então o cinema está passando por sucessivas crises, né, desde do declínio dessa era de ouro do cinema. Então,
precisava mudar alguma coisa, né? E aí chegaram nomes diferentes, com cinema diferente, trazendo outro tipo de público e buscando outro tipo de aprovação, né? Agora a crítica e o Oscar como uma grande coisa já era na Era de Ouro também, mas o filme prestigioso agora ele talvez seja um pouco mais intelectualizado, não saberia dizer se é exatamente essa palavra, mas acho que é algo por aí, né? E aí é exatamente aí que surgem esses caras, né? Trazendo uma influência de um cinema B, né? O Star Wars mesmo é muito chupinhado de Flash Gordon. Se eu não me engano, a ideia original era adaptar Flash Gordon, né? Agora me fugiu enfim. Trazem mais violência, mais sangue. E aí, no caso do George Lucas, traz mais grandiloquência visual, aqueles efeitos, né? Uma das paradas mais legais do Gibi é pensar um pouco na formação do que foi o estúdio de efeitos visuais do George Lucas, assim, e como os caras conseguiam ter excelentes ideias para filmar. Acho que isso é uma das paradas que mais me interessa, né? Mas, cara, por que que então eu não gostei muito desse quadrinho? Porque as pessoas têm nessa fase, Nova Hollywood, que começa, como falei, meio que nos anos 60 mais ou menos, como um grande ápice do cinema americano, né? E eu não sou dessa opinião, não. Eu acho que é o ápice de muita coisa, mas também é o começo do declínio de muita coisa. Assim como toda fase interessante da história de alguma coisa, de qualquer meio, de qualquer arte, você, nessas quebras, nessas crises, você tem grandes ápices, né? Grandes pessoas fazendo coisas muito fodas, mas ao mesmo tempo você tem a quebra de alguns modelos que já estavam engessados, mas que tinham uma, uma função, né? Que tinham seus lados positivos. Então tem uma cena, pô, que tipo, chega a ser desrespeitosa, assim. O Jorge Lucas chega acho que era no editor, não sei se era no operador de câmera, assim, e fala, não, agora você vai fazer desse jeito. Ele fala, tipo, pô, mas a gente sempre fez desse outro jeito. Aí o quadrinho fala, ah, esses artesãos do passado não entendem a genialidade do Lucas. Cara, isso é patético, de verdade, assim, se você cuspir um pouco na história do cinema. E eu sei que tem uns velhotes que são chatos mesmo e que não conseguem entender algumas mudanças e etc. Mas quem disse que é a mudança do Jorge Lucas que é a grande mudança genial, cara? De jeito nenhum. Tipo, quando a gente aponta para esses nomes mais clichês desse cinema americano dessa época, a gente está esquecendo vários outros que eram tão interessantes, às vezes muito mais interessantes, né? Por exemplo, esse cara também tem glórias infinitas, né? Mas eu acho muito mais interessante um John Carpenter do que qualquer coisa que o Spielberg ou o George Lucas tenham feito na vida deles. Assim, para mim não chega aos pés. Mas beleza. Acho que existe algum tipo de feeling, de mérito nesses caras. Acho que tem relação ao dinheiro, né? De poder conseguir fazer dinheiro, saber conseguir farejar o dinheiro. E, honestamente, o quadrinho deixa isso muito claro, que o Jorge Lucas concebe a coisa com brinquedinhos e tudo mais. Isso é bem sabido. Mas isso não me diz muita coisa, cara, de verdade, assim, enquanto filme, pensar que o quadrinho, cara, um dos sintomas foda é que o quadrinho tá quase sempre falando de grana, bota fé? Tipo, falando sobre como ele discutiu com o cara do estúdio, não sei o que lá, e etc. Não tem e o quadrinho coloca muito isso, né? Que o Jorge Lucas é um cara meio troncho, assim, meio bronco, não tem muita criatividade. Por isso mesmo que ele pega o livro da Jornada do Herói, esse livro que, por causa de Star Wars, ficou muito popular e que, cara, ai, N questões
com a ideia de um livro de guia de roteiro, mas tudo bem, depois a gente fala disso em outro vídeo. Ahn, mas por isso, por ele ser meio bronco, ele pega esse livro para ajudar ele e ele vai fazendo, né, essas analogias, assim, essas transposições do monomito pro filme dele. E uma parada massa é que o desenhista consegue realmente captar, né, os traços do Jorge Lucas e fazer realmente ele parecer um cara meio travadão, né? Quase, sei lá, quase estoico de alguma maneira. Mas o que incomoda mesmo é o tom que o quadrinho é escrito. Como eu falei, cara, coloca o Jorge Lucas como um herói. Parece quase um comercial de margarina da vida do cara. Uma grande propaganda de panetone da vida do Jorge Lucas. Se você me dissesse que, tipo assim, que os caras tiraram o dinheiro por fora pra fazer uma propaganda do Jorge Lucas, eu não duvidaria, cara. Porque parece assim, sabe aqueles guias de empresa que tu vai visitar a empresa, eles te dão um livrinho, uma filipeta falando assim, a história da Coca-Cola. E um dia o fulano teve um grande sonho de fazer um refrigerante para mudar o mundo. É meio isso, parece um brinde institucional que tu receberia quando tu vai visitar a LucasArts, alguma merda assim. É extremamente condescendente o tom, né? Extremamente condescendente. Em alguns momentos, essa condescendência se cruza com uma falta de criatividade e imaginação de planos e cenas e se torna uma grande Wikipédia ilustrada, que é um enorme problema quando a gente está falando de quadrinhos biográficos ou jornalísticos. Um dos grandes problemas é como eu vou evitar que isso se transforme numa Wikipédia ilustrada. O Chester Brown, não, porra. O Box Brown tem muito esse problema, cara. Os gibis que eu li dele foram muito decepcionantes, porque parecia promissor, né? Mas, enfim, em outro episódio a gente também fala dele, né? Especialmente porque o desenho do Renan Rocher, ele tem uma expressividade legal de personagens, acho que ele consegue fazer isso bem. Pegar os traços mínimos de uma pessoa e exagerar, né? E fica cartunesco, só que fica legal. E transmite personalidade, carisma, né? Mas o desenho, ele é muito minimalista, às vezes, em coisas que não precisa e pode acabar soando genérico. Por exemplo, os desenhos do Bastien Vives, né? Vocês lembram dele? O falecido Bastien Vives? Vives. Que parecem uma espécie de boneco palito tunado. Tipo, uma parada muito bem desenhada, mas que é ao mesmo tempo genérica, né? Não consegue transmitir uma personalidade própria. Então, o desenho desse cara, do Renan Rocher, pode às vezes esbarrar nisso, mas ele tem muito mais personalidade do que um Bastien Vives da vida. Ele, tipo, realmente consegue fazer com que fique cartunesco os desenhos e tal, as feições das pessoas, mas não necessariamente na forma de pensar as cenas. Então tem esse problema dessa falta de criatividade, assim, essa coisa meio oblíqua, meio, né, vazia de um motivo, sei lá, uma coisa mais legal que vá conduzindo as cenas. E aí eu acho que a gente esbarra na grande coisa sobre esse quadrinho, que ele é um produto que quem deveria gostar dele entra gostando, mesmo sem ter lido, justamente por causa desse efeito que o Star Wars tem de afagar aquelas suas memórias, aquela sua coisa afetiva, daquele tempo que era tão bom quando tu era criança e não tinha responsabilidades e tal. E aí você vê os bastidores por trás daquela obra, e esses bastidores são pintados como uma grande luta de um homem individual contra um sistema que é opressivo, que é exatamente uma espécie de uma narrativa meio liberal mesmo, cara. Não à toa esse quadrinho fala tanto de grana, não à toa esse quadrinho
a jornada do herói também cai como uma luva em várias narrativas, apesar de não ser isso necessariamente, né? Mas cai como uma luva em várias narrativas de corrida pelo ouro, essa coisa bem americana mesmo, americana. E acho que eu fiquei um pouco incrédulo de ver meus colegas, que eu tanto admiro, assim, tanto aqui do YouTube, quanto, enfim, de outros tantos cantos, é, batendo palma, assim, para esse quadrinho, sem perceber o que ele realmente é, né? Que esse quadrinho abraça esse capital financeiro especulativo que se inicia através de filmes como blockbusters como Star Wars, que quebrando com o sistema de estúdio acabam trazendo para Hollywood uma filosofia de investimentos de alto risco, investir tanto assim para tentar fazer um blockbuster e lucrar milhões, como coisas como Vingadores Ultimato, etc, né? Esses investimentos muito mais poderosos, assim, uma espécie de Hollywood que não é mais administrada pro bem ou pro mal, né? Não mais por donos de estúdio, mas sim por CEOs e gerentes de departamento de marketing, esse tipo de coisa, né? Acho que esses meus colegas que gostaram tanto talvez não perceberam que é exatamente esse tipo de mensagem de uma glorificação desse movimento, dessa mudança de uma Hollywood mais industrial para uma Hollywood financeirizada, né? Esse comércio que se tornou Hollywood. E eu considero esse movimento danoso, eu considero que, enfim, como todas as figuras desses períodos de transição, George Lucas obviamente tem suas qualidades, seu tino, especialmente toda a história de como que a galera fez os efeitos, né? Apesar de tudo, com ideias criativas, isso, como eu falei, me interessa demais. Mas no mais, assim, mano, cara, uma das piores leituras de quadrinhos do ano mesmo, cara, assim, beira, como eu falei, beira propaganda de Panetone em alguns momentos, realmente, cara, é um quadrinho muito ingênuo, muito condescendente e também um quadrinho que abraça todo tipo de iniciativa errada do ponto de vista de mudanças da história do cinema, né? Tá exatamente do lado que eu não gostaria de estar.